Oi gente, tudo bem com vocês? Esse aqui é o compilado das duas partes do iceberg das Lost Medias, dos jogos. A princípio era pra ser assim o vídeo, só que eu tive que dividir em duas partes pra não matar a frequência do canal, né? Porque um vídeo de 1h30 ia demorar bastante tempo pra fazer. Então, pra facilitar as coisas, eu tô lançando agora as duas partes juntas, que daí acho que fica até melhor pra vocês forem assistir depois. Eu também queria aproveitar pra agradecer todo o suporte que vocês vêm me dando. Se não fosse por vocês estarem assistindo os vídeos, se inscrevendo, compartilhando, eu não ia, por exemplo, conseguir ter comprado um mic novo, sabe, pra poder melhorar o áudio do canal e tal. Muito obrigado por estarem assistindo os vídeos e eu espero continuar produzindo mais pra vocês, porque eu sei que vocês gostam e tô me sentindo feliz com o conteúdo que eu tô fazendo hoje em dia. Mas com isso já fora do caminho, eu deixo com vocês o iceberg das Lost Media dos jogos. Ok, já faz mais de um ano desde o meu último vídeo de iceberg, mas por conta de eu ter entrado num hiato, eu tinha perdido total interesse por fazer esses vídeos. Mas graças a esses novos vídeos eu comecei a criar essa vontade dentro de mim de novo. Então eu resolvi fazer um novo vídeo de iceberg. Então enquanto eu procurava por algum tema de iceberg que eu achasse interessante, eu encontrei esse criado pelo usuário Umlaut e postado no Iceberg Charts. E esse sendo o iceberg de jogos perdidos e cancelados. Eu acho que a essa altura a maioria que está assistindo esse vídeo já deve saber como funciona esse formato, mas eu vou dar aquela resumida caso tenha alguém confuso. Iceberg Charts são imagens de um iceberg que compilam informações, teorias e curiosidades sobre algum tópico específico, e quanto mais fundo o iceberg fica, mais obscuras e sombrias essas informações acabam ficando. Mas antes de fato começar o iceberg, eu tenho que dizer que esse aqui é um pouco diferente. Ele possui várias cores para cada tópico, então para o vídeo não ficar muito confuso, eu vou explicar o que cada cor representa. Vermelho é para jogos totalmente perdidos, laranja é para jogos parcialmente encontrados, cinza é para jogos com a existência não confirmada, verde é para jogos que foram encontrados e roxo é para jogos não existentes. E as legendas que aparecerão do lado de alguns tópicos significa rosa para conteúdo not safe for work, ou seja, jogos que possuem conteúdo sexualmente apelativo ou violento, e azul é para modificações de jogos. Finalmente, com tudo isso devidamente explicado, eu lhes apresento o iceberg de jogos cancelados e perdidos. Potencialmente um dos, se não o cancelamento mais famoso da história dos videogames. Half-Life 2 Episódio 3 era para ter sido o capítulo final da trilogia de episódios de Half-Life 2. Originalmente a Valve planejava o lançamento do jogo para dezembro de 2007, mas nesse meio tempo ocorreram alguns problemas de desenvolvimento. Os episódios de Half-Life eram originalmente vistos como simples expansões que davam sequência para a história do segundo jogo, mas o desenvolvimento desses episódios começou a ficar cada vez mais ambicioso e complexo, com o episódio 2 demorando muito mais para ser lançado do que era inicialmente planejado. A Valve decidiu que o proposto episódio 3 fosse transformado em uma sequência completamente nova, na qual vocês já devem saber o que é. Obviamente, estamos falando de Half-Life 3. A Valve trabalhou no terceiro jogo por um certo tempo, com concept arts feitas até 2014, mas o projeto nunca foi para frente por falta de interesse da equipe de desenvolvedores. Nesse meio tempo, nós tivemos outros jogos da Valve, como Portal 1 e 2, que se passam no mesmo universo de Half-Life. A história terminaria por aqui se não fosse por um jogo lançado em 2020, esse sendo Half-Life Alyx, feito inteiramente para o VR, além de ser o primeiro jogo canônico da série desde o episódio 2 do segundo jogo, lançado em 2007. O motivo de Alyx ser importante é que o final do jogo se conecta diretamente com o final do episódio 2, criando um gancho gigantesco para o terceiro jogo. O que dá para resumir de tudo isso é que o terceiro episódio do segundo jogo de fato foi cancelado e perdido, mas está bem claro que Half-Life 3 atualmente é quase que confirmado que irá acontecer nos próximos anos. E só um adendo final aqui, no começo de 2021, o chefão da Valve e criador de Half-Life, Gabe Newell, revelou que após o lançamento de Half-Life Alyx, a Valve oficialmente voltou a desenvolver jogos single player e deixou implícito que mais jogos estão sendo desenvolvidos, ou seja, as chances de um desses jogos ser de fato Half-Life 3 é bem alta.
Earthbound 64 é um dos projetos cancelados mais famosos da Nintendo. O terceiro jogo da franquia Mother, conhecido aqui no ocidente como Earthbound, seria lançado em 1999 e estava sendo desenvolvido para o periférico da Nintendo, o 64DD, na qual era a resposta da Nintendo em relação à Sony e à Sega, que estava usando CDs como mídia para o PlayStation e o Sega Saturno. O DD leria discos magnéticos no Nintendo 64, na qual aumentariam a capacidade de armazenamento de dados para mais de 64 megas, possibilitando o console a rodar jogos mais complexos, além de melhorar a performance e visuais de jogos já lançados para o Nintendo 64, mas o DD acabou sendo um fracasso gigantesco por conta da demora do desenvolvimento do periférico, além da falta de interesse do público em comprar algo que nem sequer rodava os infinitamente mais populares CDs. Isso tudo fez com que o periférico fosse rapidamente descontinuado e o seu lançamento na Europa e no ocidente cancelados. Por conta disso, o desenvolvimento de Earthbound 64 foi redirecionado para o Nintendo 64 padrão, mas os seus recursos estavam custando muito para a Nintendo, que na época já estava trabalhando no GameCube. Por conta disso, o jogo foi oficialmente cancelado no ano 2000. Inicialmente, a Nintendo cogitou lançar o jogo para o GameCube, mas essa ideia foi rapidamente deixada de lado. No fim, Earthbound 64 virou Mother 3, lançado para o Game Boy Advance em 2003. Infelizmente, o jogo nunca acabou sendo oficialmente lançado para o ocidente, mas existem localizações feitas por fãs. Ai, lá vamos nós. Enquanto Half-Life 3 é um meme que já existe há quase 2 décadas, Silent Hill é provavelmente o cancelamento mais famoso da última década, além de fazer todo mundo jurar a retaliação a Konami, o que honestamente é justo porque foda-se a Konami. Eu só queria já avisar pra vocês pegarem uma pipoca e prestar atenção porque tem muito drama envolvido nesse projeto. Tudo começa no final de 2012, quando o presidente da Konami pediu para o aclamado Hideo Kojima ser o diretor do próximo Silent Hill. Kojima aceitou a oferta com entusiasmo e o desenvolvimento do jogo começou pouco tempo após a oferta. Até aquele momento, as únicas informações confirmadas era de que Kojima lideraria o projeto e que o jogo usaria a sua Fox Engine. O silêncio por volta do projeto permaneceu até agosto de 2014, quando o famoso PT foi lançado. PT sendo uma sigla para Playable Teaser, teaser jogável em português. Era uma espécie de tech demo feita para mostrar algumas potenciais mecânicas do jogo principal, além de mostrar qual seria a abordagem que o Kojima tomaria, mas o teaser em si não ia ser conectado com o jogo principal de nenhuma forma. Após finalizar o teaser, uma cutscene mostraria que o jogo contaria com Guillermo del Toro e Norman Reedus no projeto, e que o título seria Silent Hills. E eu acho que todo mundo aqui sabe o que aconteceu depois. A relação entre Kojima e Konami piorou, no que resultou na sua saída da empresa após o lançamento de Metal Gear Solid 5 em 2015 e, consequentemente, o cancelamento de Silent Hills. Algumas informações saíram pouco tempo após o seu cancelamento, como o envolvimento de Junji Ito potencialmente como designer de criaturas do jogo. Na época, a Konami foi massacrada por todo mundo por ter cancelado o projeto, o que é justo, mais uma vez, vai tomar no cu Konami. A parada é que todo mundo já sabe disso, mas nem todo mundo sabe do drama que estava acontecendo dentro da Konami nessa época, especialmente envolvendo o Kojima. A maioria do pessoal trata Silent Hills como essa obra-prima roubada, ou que o jogo seria perfeito e mudaria a indústria para sempre, e eu não duvido que isso poderia acontecer, mas a verdade é que esse pessoal tá falando de um jogo que nem chegou a existir. Isso mesmo, Silent Hills nem havia começado seu desenvolvimento quando foi cancelado. O próprio Junji Ito confirmou que não trabalhou um dia sequer no jogo. As únicas coisas que tivemos além de PT foi um teaser de conceito na TGS de 2014 e um segundo teaser jogável na qual Del Toro mencionou que algumas poucas pessoas jogaram, mas esses são os únicos detalhes existentes disso. E um dos detalhes na qual é alvo de discussão até hoje seria a relação entre Kojima e Konami. A partir de agora, tudo que eu vou falar nunca foi confirmado oficialmente por alguma fonte, então trate essas informações como só rumores. De acordo com algumas fontes anônimas que trabalharam na Konami, os executivos não gostavam do fato dos jogos do Kojima terem verbas tão altas, e no caso de Silent Hills, só o fato de termos nomes como Del Toro, Junji Ito e Norman Reedus no projeto já era o suficiente para a Konami levantar dúvidas em relação à verba do jogo. Outro ponto é que o Kojima supostamente usou uma parte da verba que era para Metal Gear Solid 5 e usou para o PT, além de que a própria Konami queria mudar o seu foco para jogos mobile. Isso não durou muito tempo. E eu acho que o rumor mais interessante seria o de que a Konami nem sabia da existência de PT, já que o jogo a princípio nem havia começado seu desenvolvimento e o foco era o
Metal Gear Solid 5, ou seja, o Kojima anunciou o jogo muito antes da hora. A verdade é que essa história vai muito mais a fundo, com ações questionáveis sendo tomadas por ambas as partes. Eu vou deixar aqui recomendado um vídeo na qual vai mais a fundo em toda a sua história, além de explicar melhor esses rumores. E só um adendo pros fanboys do Kojima: ele nunca foi envolvido com a série, ele nunca trabalhou em nenhum jogo, além de uma tech demo de algo que nunca sequer existiu. Então, quando xingarem os futuros jogos como Silent Hill F, dizendo que a série só seria boa com Kojima, lembre-se disso. Esse era um spin-off da série The Elder Scrolls que estava sendo desenvolvido para o PSP pela Climax Group. O jogo foi cancelado na metade de 2007, tendo 5 de suas builds vazadas com as datas indo de junho de 2006 até abril de 2007. A sua gameplay era bem parecida com o Oblivion dos consoles e PC, mas é claro, com os gráficos adaptados para o portátil da Sony. Infelizmente não existem informações oficiais do porquê o projeto foi cancelado, mas se fosse para dar um palpite, poderia ser por conta do PSP simplesmente não aguentar um jogo de proporções similares ao Oblivion. A versão completa de Minecraft foi lançada em novembro de 2011. Meu Deus, já faz mais de uma década. Mas as suas versões beta e alpha existem desde 2009. Eu acho que o motivo disso estar no iceberg se deve por conta da versão RD 131655, que é atualmente conhecida como a build mais antiga do Mine, quando ele ainda era chamado de Cave Game Tech Test, sendo desenvolvido em maio de 2009. A build obviamente era extremamente simples, contando apenas com um modo criativo bem limitado, na qual não era possível destruir blocos ou voar. Essa versão nunca foi disponibilizada para o público. O Notch até chegou a postar uma gameplay dessa build, mas ela, assim como todos os outros vídeos no canal do Notch, foram bloqueados por região. Mas existem os reuploads no YouTube. Outro adendo que eu queria fazer aqui é que outras builds também podem ter sido perdidas com o tempo. Elas podem ter até tido gameplays que foram gravadas pelo Notch, mas que foram perdidas com o tempo no seu canal, muito por conta de terem sido bloqueadas. Existem 2 jogos da série Fallout que são famosos por terem sido cancelados e virarem mídia perdida. O primeiro e o mais famoso é o Fallout Van Buren, que é o codinome do Fallout 3 que estava sendo desenvolvido pela Black Isle Studios, na qual desenvolveram Fallout 1 e 2. Ele ia seguir com a mesma gameplay de seus antecessores, ou seja, câmera isométrica e batalhas por turnos. Os personagens e enredo também seriam completamente diferentes do que o terceiro jogo se tornou no fim, e o motivo do seu cancelamento foi por conta da Interplay colocar a mão no projeto, e assim o cancelando consequentemente em 2003, com mais tarde os direitos da série sendo vendidos para a Bethesda, que enfim lançou o Fallout 3 que conhecemos no ano de 2008. Artes conceituais de Van Buren foram vazadas nessa época, além de que em 2007 uma tech demo foi lançada para a internet. Infelizmente não existem informações de outras builds além da tech demo. O segundo jogo que eu pesquisei é bem interessante, pois ele não foi cancelado, mas acabou virando uma mídia perdida, este sendo o Fallout Quest. O jogo era um remake do Fallout 3 e foi criado com o intuito de promover o New Vegas para o público japonês. O jogo era em 8 bits e tinha elementos presentes em RPGs japoneses, mas existiam algumas mecânicas de Fallout, como a opção de múltiplos diálogos, na qual serviam para acostumar o público japonês a esse estilo de jogo, pois lá os chamados Action RPG, na qual Fallout 3, 4 e New Vegas são conhecidos por ser, não são tão populares quanto os JRPGs, que são os RPGs japoneses. Infelizmente é impossível de jogar esse game, pois ele foi deletado dos servidores da Bethesda. O jogo também era em Flash, na qual acabou sendo descontinuado pela Adobe em 2020. Também existiram outros jogos da série que não passaram pelo estágio inicial de desenvolvimento, como Fallout Extreme e Brotherhood of Steel 2, que foram descartados quando a Interplay dispensou grande parte de seus funcionários e vendeu os direitos da série para a Bethesda. System Shock 3 foi inicialmente anunciado em dezembro de 2015, sendo desenvolvido pela Other Side Entertainment, na qual foi fundada por desenvolvedores que trabalharam nos outros 2 jogos da série. Em 2019, uma gameplay da pré-alpha do jogo foi lançada, e com ela, rumores preocupantes sobre o desenvolvimento do jogo começaram a surgir. Esses rumores apontavam que estava ocorrendo vários problemas internos na Other Side, com o jogo estando com seu desenvolvimento muito atrasado, com vários devs saindo do projeto. Então, em fevereiro de 2020,
Dreamcast, foi confirmado que a equipe de desenvolvimento do projeto não estava mais trabalhando para o Other Side, com o System Shock 3 estando praticamente morto. Isso até maio de 2020, quando a Other Side confirmou que a Tencent estaria liderando o projeto agora, mas não existem mais informações do projeto até o momento. Mas considerando que recentemente tivemos o remake do primeiro jogo, talvez algo seja mostrado. Mas é certo que a versão da Tencent não vai ser a mesma coisa que seria a versão da Other Side, na qual só restou gameplays da sua pré-alpha e algumas concept arts. Em fevereiro do ano 2000, a Sierra anunciou que Half-Life estava tendo um port para o Sega Dreamcast, sendo desenvolvido pela Captivation, com conteúdo novo e extra sendo feito pela Gearbox. O jogo contaria com visuais aprimorados, um modo multiplayer online, a expansão Blue Shift e Opposing Forces, além de incluir como bônus o Team Fortress Classic, o modo mata-mata clássico de Half-Life e uma versão de Counter-Strike, tudo isso sendo acompanhado em 2 discos. Inicialmente o jogo seria lançado no final do ano 2000, mas acabou sofrendo diversos adiamentos. Nesse meio tempo, alguns reviewers receberam cópias exclusivas do jogo para avaliar. Eles apontaram o frame rate inconsistente, além do jogo ter vários e longos tempos de load entre os cenários, e essas cópias também não vinham com o anunciado modo online. Por conta disso, o jogo havia sido adiado para 2001. E então, semanas antes do seu lançamento em junho de 2001, a Sierra anunciou oficialmente que o port estava sendo cancelado por mudanças no marketing. Eu acho que isso poderia ser por conta do Dreamcast não estar vendendo muito bem igual ao PlayStation 2, que por sinal teve um port lançado em 2001. A expansão Blue Shift, que seria exclusiva do Dreamcast, acabou sendo lançada para o PC em 2003. Então, com o passar dos anos, diversas builds do jogo foram lançadas na internet, com a mais recente sendo encontrada em fevereiro de 2023. Todas as builds lançadas são jogáveis, então se estiver interessado, dá uma pesquisada nelas. Os jogos da série GTA nunca foram muito presentes nos consoles da Nintendo, com algumas exceções tipo GTA Chinatown Wars de DS, GTA 2 de Game Boy Color e a edição definitiva no Nintendo Switch. Mas, para a surpresa de alguns, o Nintendo 64 teria um jogo da série. Muitos mistérios existem em volta desse jogo, por conta da Rockstar ter cancelado ele pouco tempo depois de ter sido oficialmente anunciado. Mas o que se sabe dele é que não seria um jogo inteiramente novo, mas um port do primeiro GTA. O jogo teria uma gameplay adaptada para o controle do 64, gráficos melhorados, carros novos, além de supostamente terem novas missões exclusivas. Infelizmente nunca se soube o motivo do seu cancelamento, com alguns apontando a política mais rígida da Nintendo com jogos mais adultos, mas nada nunca foi confirmado. É incrível como um simples joguinho shovelware de DS tem uma história gigantesca por trás dele. Muito disso por conta do jogo ser uma mídia perdida, ou quase isso. Mean Girls DS era para ser um jogo baseado no filme de comédia do mesmo nome lançado em 2004. O jogo seria publicado pela 505 Games, com seu lançamento previsto para setembro de 2009 na Europa e abril de 2010 para os Estados Unidos. Mas, por razões desconhecidas, o jogo foi cancelado de última hora. Por conta disso, nenhuma cópia foi vendida, mas não significa que ninguém tenha conseguido uma. Em maio de 2021, a youtuber Raymona anunciou que conseguiu uma ROM do jogo e faria um documentário detalhando como ela conseguiu isso. Mais tarde, ela upou um trailer desse documentário, onde podemos ver a tela inicial da ROM rodando no hardware do DS. Futuramente, ela disse que conseguiu a ROM após entrar em contato com os funcionários da 505 Games. Por conta da ROM ser uma build não finalizada do jogo, ele quebra e se torna injogável após o primeiro minigame, além de que por motivos legais a ROM não pode ser compartilhada para o público, o que meio que faz o jogo ainda ser uma mídia perdida, visto que a versão final não existe, além da única build existente não podendo ser compartilhada. Eu recomendo ver os vídeos da Raymona, já que ela entra em mais detalhes sobre toda a história do jogo e a sua gameplay. Como vocês já devem saber, Angry Birds tem uma cacetada de variações diferentes, o que faz com que várias dessas variações fossem perdidas, especialmente no período entre 2009 e 2014. Todos esses jogos eram de navegador e geralmente eram feitos para promover alguma parceria com alguma empresa, com esses jogos sendo upados no Facebook. Alguns desses jogos foram encontrados, como o Angry Birds Chrome ou o Angry Birds Telepizza, mas outros continuam perdidos, como o Angry Birds Pop e o Angry Birds Flash.
Antes da franquia Doom ser revivida com o incrível Doom 2016, a ID Software estava desenvolvendo Doom 4, na qual seria um reboot da série, e teve a sua produção iniciada em 2007. O jogo iria em uma direção completamente diferente da série, algo que o próprio Doom 3 já havia feito. O jogo seria mais puxado para o terror, além de ter uma vibe muito mais militar, com os próprios devs da ID preocupados com as semelhanças com Call of Duty, especialmente por conta da gameplay mais realista que inicialmente se afastaria dos boomer shooters, na qual eram os jogos anteriores. O projeto também seria muito mais cinemático e focado no enredo. A narrativa giraria em volta do inferno invadindo a Terra e ocasionando uma guerra com o exército. O enredo a princípio lembrava muito a premissa de Doom 2, mas com elementos do realismo e do militarismo presentes no projeto. Doom Guy estaria ausente do jogo para aumentar o sentimento de realismo e horror da situação, então por conta dessas mudanças e a constante preocupação da ideia do jogo estar se afastando muito da série, o desenvolvimento ficou cada vez mais complicado e incerto, até que em 2011 o projeto todo recomeçou do zero após a intervenção da Bethesda, a qual resultou em uma reorganização geral da ID. O projeto agora estava sendo reavaliado, com esse processo continuando até 2013, quando o desenvolvimento oficial de Doom 2016 começou. E por mais que os dois projetos sejam completamente diferentes, algumas coisas do projeto cancelado foram reutilizados para a versão final de 2016, como as armas, alguns inimigos e o sistema de Glory Kills. Outro projeto cancelado da série Doom, dessa vez sendo o episódio cancelado do primeiro jogo. O primeiro Doom consiste em 4 episódios com 8 níveis, mais um estágio bônus presente em cada um deles, até que recentemente John Romero postou os assets usados para o desenvolvimento do jogo. Entre esses assets existia um nível com o nome E5M1, implicando que um 5º episódio foi planejado para lançar na época do primeiro jogo. Mais tarde, Romero lançou Sigil, na qual era o episódio 5 feito por ele. Mesmo assim, o episódio 5 original continua perdido, com poucas informações sendo encontradas. A Hat in Time é um jogo de plataforma lançado em 2017, na qual se tornou um grande sucesso vendendo mais de 50 mil unidades em apenas 2 semanas. Mas o que chama a atenção nesse contexto são suas builds perdidas. O jogo começou seu desenvolvimento em 2012 e teve uma porção de previews liberadas para o público. Por conta disso, vários vídeos e imagens foram postados com o passar dos anos, mas por conta de serem muitos vídeos e imagens, alguns acabaram sendo perdidos com o tempo, seja por terem sido deletados ou não foram propriamente arquivados. Como são várias builds que foram gravadas e perdidas, eu recomendo vocês pesquisarem no site Lost Media Wiki, na qual compila mídias perdidas de diversos projetos. Inclusive esse é o site que eu estou utilizando agora como principal fonte de pesquisa. Zelda 64, também conhecido como Ura Zelda, era para ser uma expansão feita para o Nintendo 64DD de Ocarina of Time, como templos novos e alguns ainda sendo refeitos, melhores gráficos e elementos de gameplay cortados da versão original, com a possibilidade de obter a Triforce. Todas essas novidades, mais os elementos cortados da versão final de Ocarina of Time, fariam parte dessa expansão. E como já foi dito anteriormente no Iceberg, por conta do 64DD ter sido um fracasso de vendas, vários projetos foram cancelados, e Ura Zelda foi um deles. Mas graças ao Giga Leak da Nintendo de 2020, files contendo essa versão foram vazados, incluindo versões iniciais de dungeons e imagens como da tela inicial. 3D Groove era uma engine para jogos 3D criado pela empresa The Groove Alliance, na qual desenvolvia seus jogos originais que eram publicados em seu próprio site entre os anos de 1998 e 2009, esses jogos podendo ser jogados com o uso de plugins para browsers. The Groove Alliance também desenvolvia jogos com parceria de outras empresas, com exemplos mais famosos sendo a Intel e a Pringles. A empresa também fez jogos como Skydive, na qual foi publicado pela EA. O site na qual a maior parte desses jogos foram upados acabou sendo fechado em 2009, isso sendo por conta da empresa mudando seu foco da engine para outros aspectos como GPU render. A empresa então mudou seu nome para Otoy, na qual opera até hoje. Por conta do fechamento do site, vários jogos acabaram se tornando perdidos, com outros sendo encontrados enquanto alguns permanecem perdidos. A maioria dos jogos que hoje são mídias perdidas foram os projetos desenvolvidos com parcerias.
Esse aqui é um dos mais exóticos desse iceberg. É uma série de vídeos feitos como um programa de treinamento do Burger King nos anos 90. Vocês devem estar se perguntando agora o que isso tem a ver com jogos. Então, esse programa foi feito para o Philips CDI, na qual foi um console feito pela Philips com a parceria da Sony e lançado em 1990. Por mais que o CDI fosse um console, ele não tinha um foco apenas em videogames. A Philips vendia o console como um sistema de entretenimento doméstico, com jogos educacionais e programas de TV americanos como Jeopardy e Wheel of Fortune. E por conta desse aspecto de media player do CDI, coisas como programas de treinamento também foram feitos, na qual é o exemplo desse feito pelo Burger King. Em dezembro de 96, o jornal Orlando Business fez um artigo informando que a Burger King havia feito uma parceria com uma empresa chamada Parks Media Design, que estava desenvolvendo um programa de treinamento interativo para o Burger King. Esse programa seria implementado em toda a família do Burger King até o ano de 97. Em fevereiro de 97, o jornal The Irish Times publicou um artigo falando sobre como o Burger King estava implementando um programa de treinamento interativo para os seus estabelecimentos. Esses dois artigos, no fim, foram as únicas menções da existência desse programa. Até que em janeiro de 2021, um comentário foi feito em um vídeo sobre o CDI do YouTube Frame Rater. O comentário pedia para ele fazer uma review do programa de treinamento do Burger King, na qual o usuário do comentário lembrava de ter visto no começo dos anos 2000. Isso abriu uma investigação que levou até os dois artigos citados anteriormente, até que em novembro de 2021, Kayla O'Chiara upou uma versão completamente jogável do programa no Internet Archive. Kayla encontrou um dump desse programa no Home Computer Museum, na qual é um museu focado no computador doméstico localizado em Helmond, na Holanda. Hoje em dia, você pode jogar o programa todo. Assassin's Creed Lost Legacy era para ser um spin-off da série desenvolvido para o Nintendo 3DS. O jogo foi anunciado na E3 de 2010 junto com Assassin's Creed Brotherhood. O jogo contaria com Ezio como protagonista, com os fãs da série apontando como o jogo teria um plot bem semelhante ao que foi visto em Assassin's Creed Revelations. Nenhuma informação do jogo foi liberada pela Ubisoft desde aquela E3, até que em 2011 um dos escritores de Revelations revelou que o jogo havia sido internamente cancelado, com muitos fãs acreditando que esse projeto virou o que hoje é conhecido como o Revelations. Por conta do jogo ter sido cancelado internamente, nenhuma screenshot ou gameplay estão disponíveis. Yuminique é um jogo de exploração feito no RPG Maker e lançado em 2004. O jogo possui várias versões demo na qual foram upadas na internet entre junho de 2004 e dezembro de 2005. Essas demos são extremamente difíceis de encontrar. Algumas tiveram gameplays gravadas, enquanto outras foram encontradas em antigas revistas de jogos japoneses. Atualmente existem 9 demos conhecidas do jogo. Dessas 9, 5 continuam perdidas. A famosa série de ritmo da Activision teria o seu 7º jogo em 2011, sendo feito pela Vicarious Vision. A gameplay do jogo seria a mesma das versões anteriores. O jogo teria videoclipes dinâmicos com background animado, além de cada música tendo seu próprio vídeo. O desenvolvimento do jogo estava muito rushado, o que levou a Activision a cancelar o projeto por considerar ele um desastre. Isso também resultou no cancelamento da série no mesmo ano por conta da queda nas vendas da franquia, junto com a saturação desses jogos. Left 4 Dead 2 é um dos jogos mais famosos da Valve. Lançado em 2009, é um FPS pós-apocalíptico que pode ser jogado em single player ou por co-op online. Por conta do sucesso absurdo do jogo, vários conteúdos adicionais foram feitos, como por exemplo 2 campanhas novas feitas pela Valve em 2010, mais outras 2 campanhas feitas pela comunidade e que tiveram a bênção da própria Valve. Porém, como todos nós já sabemos que a Valve tem um trauma absurdo com o número 3, ela cancelou uma 3ª campanha que estava sendo feita para acompanhar o filme O Segredo da Cabana. Mas, surpreendentemente, dessa vez não era a Valve cancelando um projeto porque sim. O filme era para ser inicialmente lançado em 2010, mas ele acabou sendo adiado por tempo indeterminado por conta dos problemas financeiros que a MGM estava sofrendo na época. E por conta disso, a verba do filme foi fortemente afetada, fazendo com que a sua produção fosse adiada, com a sua estreia acontecendo apenas em 2012. Então, por conta desse longo adiamento, a Valve só resolveu cancelar a campanha.
Time Splitters foi uma trilogia de shooters lançados pela Free Radical Design entre 2000 e 2005. Um quarto jogo chegou a entrar em pré-produção em 2007, mas foi cancelado após o estúdio ter sido renomeado para Crytek UK. Outro fator foi o jogo não ter despertado interesse de alguma publicadora por ser muito experimental. Vários anos depois, concept arts do projeto foram postadas no Reddit, mas por conta do jogo ter sido cancelado na pré-produção, não existem gameplays ou screenshots de como o jogo seria. O quarto jogo de uma das franquias mais famosas da EA teve alguns protótipos ao longo do seu desenvolvimento. Um dos mais famosos é o intitulado Project Olympus. Esse projeto começou seu desenvolvimento em 2008, enquanto o terceiro jogo da série ainda estava sendo desenvolvido. Olympus seria uma sequência de The Sims Online, na qual havia fechado na mesma época. Ele usaria uma engine semelhante a The Sims 3, com elementos de multiplayer online presentes em The Sims Online, como chat de grupo e chat de jogadores. O projeto então foi cancelado em 2012 por motivos desconhecidos. O segundo protótipo é conhecido como Shin-Chan's Prototype. Esse protótipo foi criado por Chi-Chan, na qual era a diretora de arte da Maxis, estúdio que desenvolvia os jogos da série The Sims. Esse protótipo foi desenvolvido na Unity, e diferente do projeto Olympus, esse era de fato interativo. Porém, a EA derrubou esse protótipo, com os únicos resquícios dele sendo alguns vídeos e screenshots. Ghosts 'n Goblins 64 era um jogo sendo desenvolvido pela Capcom e seria lançado para o Nintendo 64. Em novembro de 96, a Capcom convidou vários jornalistas para anunciar os seus próximos jogos, e um deles era Ghosts 'n Goblins 64. O jogo era dito ter várias inspirações em Super Mario 64, mas após esse anúncio, a Capcom nunca mais falou nada do projeto. O que aconteceu foi que a Capcom silenciosamente cancelou ele após as vendas do 64 terem sido abaixo do esperado no Japão. Esse caso é bem curioso, pois, diferente dos outros projetos que tinham grandes empresas e equipes de desenvolvimento por trás, esse era um projeto cancelado de um youtuber. Em 2017, o youtuber e animador Quiet Tomato planejava lançar um jogo chamado Cutie the Kitten. Esse projeto seria feito com a engine ID Tech 1, na qual é a mesma engine que Doom foi feito. A protagonista do jogo seria Cutie the Kitten, uma youtuber que ganhou fama por desenhar ela tendo relações com o personagem Sans de Undertale. O jogo foi cancelado meses depois, e o que restou dele são apenas essas 3 screenshots. Pac-Man Ghost Zone foi um projeto desenvolvido pela Namco com lançamento planejado para 97. O jogo teria uma gameplay similar a Mario 64 e estava sendo feita pela divisão americana da Namco, a Hometech. Em 96, o projeto foi anunciado pela divisão japonesa da Namco, enquanto mostrava os futuros jogos da empresa. Porém, o desenvolvimento por trás desse projeto teve uma série de dramas, muito por conta da equipe de desenvolvimento não ter muita experiência em jogos, muito menos em jogos 3D, que eram uma novidade ainda na época. Alguns dos devs nem tinham interesse em desenvolver jogos, na verdade, e como a Hometech era uma subsidiária da Namco do Japão, era necessária a autorização deles para demitir ou contratar funcionários novos, e a divisão japonesa rejeitou esses pedidos. Mais tarde no desenvolvimento, a Namco pediu uma demo do jogo para ser exibida nos escritórios da empresa, com o resultado sendo desastroso. Masaya Nakamura, o presidente da Namco na época, saiu da reunião extremamente furioso, pedindo não só o cancelamento do jogo, mas o fechamento da Hometech inteira. Mas após alguns funcionários o convencerem, o projeto continuou. Outros dramas acabaram surgindo futuramente no desenvolvimento, até que em 97, após uma reunião com Nakamura, o jogo foi oficialmente cancelado, com o projeto sendo recomeçado do zero, com Ghost World se transformando em Pac-Man World. Na metade dos anos 2000, a EA estava planejando desenvolver um jogo da franquia Senhor dos Anéis, já que nessa época a EA tinha os direitos de desenvolvimento tanto dos livros do Tolkien quanto das adaptações de Peter Jackson. Com o jogo sendo uma adaptação de ambos, a ideia era para o jogo ser lançado no final de 2007 para o PlayStation 3 e o Xbox 360. O jogo seria um RPG de mundo aberto, algo no estilo de The Elder Scrolls da Bethesda, que na época havia recém-lançado seu mais novo sucesso de vendas e crítica, o Oblivion. Poucos detalhes se sabem sobre a sua produção, só que em 2007 a EA adiou o jogo por tempo indeterminado, então teve o cancelamento futuramente. Em uma entrevista com o site The Gamer, alguns devs que trabalharam no projeto explicaram o motivo do seu cancelamento. Um deles foi por conta do escopo do projeto, que ficou muito maior do que a EA esperava, e ela simplesmente não queria desenvolver outra produção de orçamento alto depois de O Poderoso Chefão lançado em 2006. Os devs também apontaram como o escopo do projeto aumentando absurdamente, por consequência o tempo de desenvolvimento do
jogo também aumentou. Isso somado com os direitos de desenvolvimento expirando, mais os altos custos de produção, fizeram a EA simplesmente cancelar o projeto. Plumbers Don't Wear Ties é um jogo adulto de comédia romântica desenvolvida pela United Pictures, lançado em 1994 para o 3DO, que era um console de 32 bits distribuído pela Panasonic em 1993. O jogo é um live action, mas apenas a sua introdução é em full motion. O jogo em si é só um monte de slideshow com a gameplay lembrando uma visual novel, onde você apenas seleciona diferentes escolhas para os personagens. O enredo é sobre um casal pressionado por seus pais para se casarem logo, um jogador tendo o papel de tomar as melhores escolhas para eles terminarem juntos. O jogo foi massacrado pelo público e crítica e foi rapidamente esquecido com o tempo, mas a questão é que a versão mais conhecida do jogo é a de 3DO, mas na época uma versão de PC também havia sido feita, mas como a recepção do jogo foi desastrosa, esse port foi completamente esquecido. As suas únicas menções eram na capa da versão do 3DO e um antigo artigo da PC Gamer, até que em 2017, graças a um post do Reddit, uma cópia física da versão foi encontrada na biblioteca da Universidade de Ball State. Hoje em dia, a versão de PC pode ser baixada e jogada por completo. Bullet Over é um jogo de boliche ambientado no universo do desenho do Dudu e Edu e lançado pela Cartoon Network em 2003 para o seu serviço Power Play Games. A gameplay é o padrão de um jogo de boliche, a única diferença é a estética do desenho. O que fez esse jogo ser considerado perdido por um tempo é porque, diferente dos outros jogos do site na época que eram feitos em Flash, o Power Play Games era um executável na qual você podia baixar e jogar sem precisar de acesso à internet, mas por causa do ActiveMark DRM, tecnologia usada para proteger softwares, fez com que esses executáveis se tornassem injogáveis em versões do Windows que vieram depois do Vista. Isso fez com que o jogo se tornasse perdido após o final desse serviço. Futuramente foi descoberta uma demo do jogo, que havia sido arquivada no Wayback Machine. Essa demo então foi postada na internet sem o limite de tempo que ela tinha, mas não dá para saber se a versão paga do jogo tinha alguma diferença da demo além do limite de tempo. O criador de cartoon do Bob Esponja foi um jogo em Flash que existia no site da Nickelodeon entre 2008 e 2013. O jogo funcionava de uma forma parecida com ferramentas como o GoAnimate. Você podia criar animações com os personagens do desenho e assistir elas depois. O jogo foi originalmente postado em 2008 e continuou disponível no site até 2013, quando ele foi substituído por essa imagem na qual dizia que o jogo estava offline. Essa imagem permaneceu até 2014, quando foi removida e o Nick.com foi repaginado. Em 2017, um remake desse jogo foi feito, porém ele era muito mais simplificado que o original, com várias funcionalidades faltando. O jogo original ainda pode ser acessado pelo Wayback Machine, mas várias funcionalidades dele estão indisponíveis. Esse é um jogo do estilo MMORPG criado pela Cartoon Network e postado no seu site, com a ambientação do desenho A Turma do Bairro. No jogo você criava um personagem no qual faria missões para a organização secreta dos personagens, e o jogo continuava até alguém conseguir o maior score nele. Quando esse score fosse alcançado, o jogo seria desativado para sempre, e após o fechamento dele, um episódio do desenho mostrou quem havia tido o maior score. O usuário era chamado de Ninja Z e morava no Havaí. Em 2018, o YouTube Les Bird upou 2 gameplays do jogo, mais o link com os files dele para o seu website. Dumb Ways to Die é um jogo originado de um vídeo feito como campanha de segurança pela empresa Metro Trains Melbourne, em julho de 2014. Um vídeo foi upado no YouTube mostrando uma versão antiga do vídeo original. Anos depois, em 2020, outro vídeo foi upado no YouTube mostrando uma versão editada daquele vídeo postado em 2014. O usuário que fez o upload afirma que isso vem de um protótipo do original. Existem vários vídeos fan-made baseados nesses uploads, mas não existem mais informações desse protótipo disponíveis. Antes da Rocksteady ter lançado Batman Arkham Asylum em 2009, na qual gerou 3 jogos dessa franquia futuramente, existiu um projeto sendo proposto pelo estúdio Day One. Esse projeto era baseado na graphic novel Gotham by Gaslight, publicada em 1979, sendo considerada a primeira história Elseworlds da DC Comics. A história se passa em uma versão alternativa de Gotham City habituada no final do século XIX. Nela vemos uma versão muito mais steampunk do Batman, junto com uma Gotham ainda mais gótica e misteriosa. Esse projeto de jogo usaria a
graphic novel de base. Uma gameplay desse protótipo foi feita pelos devs e realmente o jogo parecia ser extremamente promissor, porém ele foi cancelado em seu estágio inicial de desenvolvimento. É incerto os motivos para o cancelamento dele, mas acredita-se que foi por conta da THQ, a produtora do projeto, que não tinha verba para adquirir os direitos de desenvolvimento de um jogo do Batman, visto que a própria THQ estava passando por problemas financeiros na época. Acredito que isso se refira aos 5 jogos baseados em Habbo Hotel, esses jogos sendo feitos para os celulares da Nokia entre 2005 e 2007. Alguns desses jogos possuem gameplays postadas em 2012, enquanto outros possuem apenas imagens e GIFs existentes. Existe um site de jogos mobile chamado Funk, na qual tem uma página de download para esses jogos, porém é incerto se esse link realmente funciona. Halo Chronicles seria um spin-off da série Halo, desenvolvida pela Wynut Interactive, estúdio formado por uma parceria entre a Microsoft e o diretor Peter Jackson, sendo anunciado para o Xbox 360 em setembro de 2006. O jogo seguiria o estilo de episódios interativos, algo que foi futuramente popularizado pelos jogos da Telltale, como The Walking Dead. O protagonista do jogo supostamente seria o Master Chief, e nós iríamos ver suas escolhas durante o jogo, o que levaria a diversos finais diferentes. Nenhuma informação além dessas foi divulgada nos anos seguintes, até que em junho de 2009, Peter Jackson confirmou em uma entrevista que o jogo havia sido cancelado. Não existe nenhuma gameplay ou screenshot do projeto, o que leva a crer que ele foi cancelado no começo do seu desenvolvimento. Então, informações desse jogo são bem escassas, mas pelo que eu encontrei, Small Army é um jogo baseado em um brinquedo que é uma cópia do Lego. Esse brinquedo tem o nome de Kobe. Essa tal Kobe fazia brinquedos de militares e, para promover a sua nova linha, contrataram uma desenvolvedora polonesa chamada Longsoft Multimedia para desenvolver um jogo como forma de promover os brinquedos. O jogo então foi lançado em 2002, feito na Chrome Engine. O jogo é de tiro em terceira pessoa, com o seu principal atrativo sendo que ele é uma bosta cagada, e provavelmente por conta disso, somado com o fato de que o produto promovido é de uma empresa obscura que copia a Lego, fez esse jogo cair na obscuridade. Eu vou deixar aqui uma gameplay que também vai a fundo e mostra o quão ruim esse jogo é. A franquia Star Trek teria um jogo para o PC desenvolvido pela Interplay, com a previsão de lançamento para 1997. O roteirista do projeto seria o mesmo da série original, com os atores originais também voltando para dublar seus respectivos personagens. O projeto foi anunciado em junho de 97, com estimativa de lançamento para novembro do mesmo ano. Nessa época foi lançado também algumas demos não interativas do jogo, uma no final daquele ano e outra no inverno de 98. A produção estava usando captura de movimentos, o que era algo novo e bem caro nessa época para os videogames, e como foi visto no caso de Fallout Van Buren, a Interplay estava com graves problemas financeiros nessa época. Com isso, vários devs que estavam trabalhando no projeto acabaram pulando fora, o que fez o jogo sofrer vários adiamentos, até que a situação financeira da Interplay ficou tão complicada que eles tiveram que vender os PCs na qual estavam armazenando o projeto para poder pagar as contas. O que sobrou no fim foram apenas posters promocionais e artigos da PC Gamer. Night Stud é um jogo adulto feito para o PC em 2013, na qual faz parte de uma série composta por outros 3 jogos. Esses jogos são sharewares, na qual são softwares compartilhados com usuários com um tempo limite de uso. No caso de Night Stud, se você quisesse ter o jogo, você precisaria pagar para a empresa dele. Sobre a gameplay dele, eu acho que só o termo um jogo adulto já dá uma ideia do conteúdo que tem nele, né? Tudo que você faz é embonecar o maior número de gente possível. O jogo era baseado em apenas imagens em slideshow na qual você fazia alguma escolha. E, obviamente, por conta de ser um jogo adulto de qualidade duvidosa, não teve muita gente que comprou ele, o que levou a sua versão paga a ser perdida com o passar dos anos. Apenas uma demo e mais algumas screenshots existem atualmente. GSN é a sigla para Game Show Network, na qual é um canal de TV a cabo americano lançado pela Sony em 94. Esse canal, como diz o nome, era focado em game shows. Pra quem não manja, é tipo Roda Roda Chiquiti, só que dos gringos. Com o passar dos anos, vários game shows foram transmitidos no canal, até que em 99 a Sony criou um website para ele, na qual possuíam jogos online baseado nos programas apresentados na época. Esses jogos online podiam ser jogados para ganhar prêmios em dinheiro e outras coisas, mas com o passar dos anos, vários jogos foram adicionados e outros removidos do site, até que em 2012 a Sony abandonou o website e criou outro para o canal. Por conta disso, quase todos os jogos foram perdidos. Alguns poucos foram encontrados por terem tido lançamentos físicos, mas a maioria está perdida até hoje.
GM Tower é um mod pro Garry's Mod, onde você podia entrar para interagir e fazer amigos, além de jogar vários minigames na qual foram transformados em um jogo chamado Tower Unite. O caso em questão é que o mod tinha um easter egg bem estranho. Esse easter egg foi gravado e postado no YouTube, onde vocês podem ver a seguir. Inicialmente acreditava-se que esse vídeo era falso, já que vários jogadores foram para o mesmo lugar do vídeo e o quadro não estava lá. Porém, mais tarde foi descoberto que o quadro de fato esteve lá por um tempo, porém ele estava no segundo lobby do server. Se acredita que esse easter egg foi feito com a intenção de promover um evento no server chamado The Streamer, lá no ano de 2014. Esse evento seria um curta-metragem interativo na qual seria transmitido no server, onde os eventos do filme seriam decididos pelos jogadores, onde escolheriam diferentes opções por meio do sistema de votação do chat. Ao longo do curta, vários puzzles apareceriam com os jogadores tendo o papel de desvendar eles, assim desbloqueando novos clipes do curta. O que provavelmente aconteceu foi que após o término do evento, o quadro que servia para apresentar uma preview dele foi deixado no mapa, mas em uma área na qual os jogadores não poderiam acessar, até que de algum jeito algum jogador conseguiu chegar nessa área e então achou o quadro. The Hunger é um mod de Half-Life feito na Gold Source, na qual é a mesma engine de Half-Life 1, e foi lançado no formato de 13 episódios, todos sendo lançados em 99, 2000 e 2001 respectivamente. A gameplay se assemelha mais para um survival horror, e é considerado um dos melhores mods feitos na Gold Source. Então, quando Half-Life 2 foi lançado em 2004, a Black Widow, developer do mod, anunciou que estaria trabalhando em uma sequência usando a Source Engine. Um tempo se passou até que em abril de 2006, a Black Widow anunciou que estaria lançando uma versão alpha em breve e que o level design do projeto estava quase pronto. O problema é que essa seria a última atualização do projeto. Após anos e anos sem notícias, muitos só assumiram que o mod havia sido cancelado, até que em 2015, um dos membros da Black Widow confirmou em um fórum que o mod ainda estava em desenvolvimento, mesmo não tendo notícias novas sobre ele por anos. Ele também confirmou que o programa principal do projeto estava bem, pois muitas pessoas acreditavam que ele tinha falecido por conta da falta de notícias. O membro da Black Widow também afirmou que não teve muito contato com o programador, o que leva a crer que a equipe de desenvolvimento do mod acabou se separando algum tempo depois de Lost Souls começar a ser desenvolvido. Em 2019, o mod voltou a ser discutido quando um usuário anônimo postou duas builds da versão alpha no repositório de arquivos da Valve, uma build sendo de novembro de 2006 e a outra sendo de abril de 2008. Essas builds estão disponíveis para o público e podem ser jogadas. Tic-Tac-Toe, pra quem não sabe, é jogo da velha em inglês. E por algum motivo a empresa Soft House achou que era uma boa ideia fazer um jogo da velha em 3D, sendo lançado em 1987, exclusivamente para a América do Norte para o Atari ST. Esse tal Atari ST, diferente do que a empresa era conhecida por fazer, foi um computador doméstico vendido entre 85 e 1990. O bizarro nesse caso é que mesmo com o jogo sendo lançado, não existe nenhuma informação sobre ele além da sua capa, na qual é a única coisa que confirma sua existência. Até pesquisar sobre esse jogo na internet é difícil, pois você sempre é direcionado para o jogo da velha 3D feito pro Atari 2600. Então a pergunta que fica é: onde diabos está esse jogo?
A série de filmes de terror e humor ácido Gremlins teria um jogo em 2003 desenvolvido pela LSP para o PS2 e o GameCube. O jogo seria uma continuação da série e se passaria 20 anos após o primeiro filme. O jogo seria de tiro em terceira pessoa, onde você poderia controlar múltiplos personagens, com cada um deles tendo uma divisão de Gremlins na qual o personagem poderia comandar em combate. As fases do jogo poderiam ser jogadas na ordem que o jogador quisesse, os eventos do enredo mudando de acordo com o personagem que você estava jogando. O jogo foi anunciado em abril de 2004 para ser lançado no final do mesmo ano, apenas na Europa. Porém, o jogo nunca foi lançado. Existem várias teorias do porquê o jogo foi cancelado, como a falta de verba da LPS para continuar desenvolvendo o jogo, ou o fato de que o projeto estava muito abaixo da qualidade esperada. Atualmente temos apenas a capa do jogo e a abertura dele. Garage Bad Dream Adventure, ou só Garage, é um jogo japonês point and click lançado em 1999 para o PC. O jogo é sobre esse robô na qual temos que ajudar em atravessar esse cenário surrealista. Esse jogo permaneceu perdido por anos, muito por conta de ter sido vendido apenas 3.000 cópias dele. Em 2013, o 4chan fez uma busca para encontrar o jogo e descobriram que poucas cópias foram colocadas à venda em sites japoneses por alguns anos. O problema é que essas cópias já tinham sido vendidas ou eram extremamente caras devido à raridade do jogo. Várias pessoas então começaram a alegar ter o jogo, porém tinham medo de compartilhar ele por conta das severas medidas de anti-pirataria no Japão, até que um desses donos de fato gravou e postou uma gameplay dele. No começo de 2014, outra cópia foi colocada à venda no site Yahoo Auctions Japan. O jogo foi imediatamente comprado por 77.000 ienes, sendo exportado para a Austrália, onde ele foi compartilhado para a internet. Na pasta do jogo também foi compartilhada imagens contendo o manual dele e o seu mapa. Anos mais tarde, em 2021, o jogo foi relançado na Google Play e em 2022 na Steam, então você pode ir agora e comprar o jogo caso tenha ficado interessado. Lá por 2018, um jogo indie de terror muito mal feito fez bastante sucesso no YouTube. Esse jogo era Baldi's Basics. O jogo era baseado naqueles jogos educativos antigos que usavam um 3D super primitivo e provavelmente devem ter traumatizado alguma criança. Então esse jogo teve um mod feito usando o MS Paint para desenhar os personagens. Porém o mod foi perdido por um tempo, pois ele tinha sido derrubado 7 vezes no site em que foi postado, e o criador do mod disse que não tinha mais ele quando trocou de computador, até que finalmente o mod foi encontrado em um post no Newgrounds. Alguns que estão assistindo esse vídeo devem conhecer o 007 GoldenEye de Nintendo 64 feito pela Rare, mas eu acho que vocês não devem saber de outra adaptação do filme sendo feito para o Virtual Boy. E o que era o Virtual Boy? É uma tentativa frustrada da Nintendo de fazer um VR nos anos 90, ou seja, dá pra dizer que ele é o pai da realidade virtual. Diferente do jogo lançado pro 64, que é um FPS, a versão do Virtual Boy seria de corrida, que pra mim não faz muito sentido. Honestamente seria uma oportunidade perfeita de fazer um FPS e um VR primitivo, mas se bem que considerando como essa bosta era pra ser jogada, faz sentido. O jogo no fim foi rapidamente cancelado porque, pra surpresa de ninguém, o Virtual Boy não vendeu nada, e como a Nintendo não é muito fã de gastar dinheiro à toa, ela cancelou todos os jogos que eram para lançar no console, e um deles era GoldenEye. Por conta disso, existem apenas algumas imagens disponíveis do que o jogo seria. Em setembro de 2003, a BBC confirmou que um reboot da série de Doctor Who estava em produção. A série estava em ato desde 89, mas agora estava voltando junto com um game na qual estava sendo produzido pela Argurus Interactive. O jogo teve cerca de 6 meses de desenvolvimento antes de ser cancelado por razões desconhecidas. Tudo o que sabemos é que um protótipo do jogo havia sido feito para avaliação interna. Acredito que isso se refere à adaptação cancelada do livro de ficção científica Oregon Files. O jogo começou seu desenvolvimento por volta de 2008, sendo feito pela Sensory Sweep Studios com a previsão de lançar para o Xbox 360 e o PlayStation 3. O motivo do seu cancelamento foi devido a Sensory Sweep ter entrado em falência na época. Existem apenas algumas concept arts do projeto. A clássica obra de Wes Craven, A Hora do Pesadelo, teve um jogo para o NES desenvolvido pela grande Rare, publicado pela LJN, sendo lançado em 1990. O motivo do jogo estar no iceberg é pelo seu protótipo, que era totalmente diferente da versão final. A versão lançada para o NES é uma plataforma na qual controlamos um adolescente que atravessa por Elm Street com o objetivo de matar Freddy Krueger, destruindo seus ossos enquanto se esforça para continuar acordado no mundo real. Caso o medidor de sonho abaixe por completo, o personagem é transportado para o mundo dos sonhos, tendo que fugir de
de Fred. Já o seu protótipo seria muito mais ambicioso. Originalmente nós controlaríamos o próprio Fred, na qual teria o objetivo de caçar e matar os adolescentes que estão indo atrás de destruir os seus ossos. Não existe um motivo exato do jogo ter mudado drasticamente, mas um dos palpites mais plausíveis é o de que a LJN teria pedido para Rare refazer o jogo com um conceito mais seguro para evitar alguma polêmica. Atualmente esse protótipo está perdido, mas existe a possibilidade de algum dev da Rare ainda ter ele em posse. O filme Hellraiser, feito por Clive Barker e lançado em 1987, teria um jogo não licenciado para o NES em 1990, desenvolvido pela Color Dreams, na qual já era conhecida por desenvolver jogos não licenciados para consoles. E a história desse jogo é simplesmente insana, muito por conta da ambição absurda do projeto. O jogo usaria uma versão aprimorada da engine do Wolfenstein 3D, na qual com certeza não funcionaria em um NES. Por conta disso, foi chamado um engenheiro para criar um cartucho especial só para rodar esse jogo. Ele adicionava 4 MB de RAM, além da capacidade de alterar o processador do console para melhorar a sua performance. O jogo seria em volta do jogador tendo que resolver vários puzzles daquele cubo mágico esquisito para então poder derrotar os Cenobites que escaparam. O motivo do jogo ter sido cancelado é meio óbvio. Primeiro que por conta do jogo não ser licenciado, várias lojas se recusavam a vendê-lo por conta do medo da Nintendo optar por não distribuir mais os seus jogos para as lojas, após descobrir que estavam vendendo fitas não licenciadas. Além do gasto gigante que é produzir essas fitas especiais. Resumindo, era um projeto muito caro para sair do papel. Como o jogo foi cancelado logo no estágio inicial de desenvolvimento, não existe um protótipo do mesmo, mas eu tenho um fun fact sobre a developer. Após o cancelamento do jogo, a developer mudou de nome, lançando outro jogo também na engine de Wolfenstein 3D, esse jogo sendo Super Arcade não é 3D, na qual o pelotense mais famoso do YouTube fez um vídeo lá em 2017. Eu não consegui achar nada sobre algum jogo da série Fire Emblem com o subtítulo Anthologies, porém eu achei outro projeto da série na qual foi lançado, esse sendo Fire Emblem The Binding Blade, que saiu pro Game Boy Advance lá em 2002. Porém esse jogo veio de outro projeto cancelado conhecido como Fire Emblem Maiden of Darkness. O jogo tinha sido revelado em 97 após uma entrevista com Shigeru Miyamoto. Ele afirmou que o jogo seria lançado para o 64DD, porém após anos de adiamento e problemas de desenvolvimento, o jogo foi oficialmente cancelado no ano 2000. E como eu já havia falado antes, o 64DD vendeu muito mal, o que provavelmente pesou muito na decisão de engavetar o projeto. Atualmente existem apenas screenshots do jogo. Isso aqui não é bem um jogo cancelado ou um mod, mas na real uma fase de teste, mais precisamente a primeira fase de teste feita pela Valve no desenvolvimento de Half-Life 2, quando o jogo tinha apenas um script não revisado. Esse nível foi feito para testar a Source Engine e os seus aspectos como a física, a iluminação, interatividade com cenários e por aí vai. Essa fase também marca o início do desenvolvimento de Half-Life 2, lançado posteriormente em 2004. Por mais que essa fase seja conhecida na história de Half-Life 2, ela nunca foi disponibilizada para o público. Existe apenas essa screenshot como prova de sua existência. Este é um website canadense criado em 96, feito para um canal de televisão com o nome YTV. Esse site hospedava vários jogos em Flash, porém com o passar dos anos, vários deles foram perdidos ou removidos do site. Alguns deles foram encontrados com o tempo, mas a maioria continua perdida. A princípio eu achei que isso poderia ser sobre algum jogo cancelado da série animada Rabbids, mas eu não encontrei nada sobre isso. Porém, eu encontrei algo mais interessante ainda. Em 2011, a Ubisoft Montreal estava desenvolvendo para o Xbox 360 e para o Play 3 um FPS de terror com o nome de Attack of the Killer Rabbids from Outer Space, puta nome longo, na qual depois foi renomeado para Killer Freaks from Outer Space. Esse projeto tem duas grandes surpresas que vocês nunca iriam adivinhar. A primeira é que sim, esse jogo faria parte do universo dos Rabbids. As criaturas do jogo seriam parentes deles e nós teríamos que matá-los de
forma extremamente brutais e sanguinolentas, algo que a Ubisoft com certeza percebeu no meio da produção que seria no mínimo estranho existir um jogo extremamente violento fazendo parte de uma franquia family friendly. Mas vocês se lembram como eu disse que haviam duas surpresas, né? Então, após o jogo ser cancelado, ele acabou sendo retrabalhado para o Zombie U, um dos exclusivos de lançamento para o Wii U da Nintendo. Ou seja, um spin-off adulto de Rabbids virou um dos exclusivos de destaque do Wii U. Então, eu não consegui encontrar muitas informações sobre esse jogo. É que Gizmonauts foi um jogo mobile lançado por volta de 2012 pela Backflip Studios. O jogo atualmente é considerado como mídia perdida após ter sido descontinuado pela empresa, além de ter sido removido da App Store. Tudo o que restou foram algumas gameplays do jogo, e o motivo disso é por conta da empresa ter sido fechada em 2019, além de ter sido 70% vendida para a Hasbro. TireWall 2001 pode ser considerado como um sucessor espiritual do horroroso Hong Kong 97, que aliás eu já fiz um vídeo sobre e ele é muito bom, vai lá ver. Não se sabe muito sobre o jogo em si, já que ele não é tão popular quanto o Hong Kong 97, mas a sua gameplay pelo visto parecia ser a mesma, com o enredo entre aspas do jogo sendo sobre a tentativa de ocupação de Taiwan pela China comunista, ou seja, é a mesma ideia de Hong Kong 97, só que agora em Taiwan. Eu adoraria fazer um vídeo sobre esse jogo, mas infelizmente é aí que vem o motivo dele estar no iceberg. O link de download do jogo atualmente está quebrado e nem com o Wayback Machine é possível baixar ele, ou seja, tudo que nos resta no momento são algumas screenshots. Também intitulado de Creep 3D, esse é um jogo de terror Shockwave baseado no filme Plataforma do Medo, lançado em 2004. O jogo foi perdido com o tempo até que em 2019 um post foi feito no site Lost Media Wiki sobre o jogo. A thread permaneceu silenciosa até que, do nada, 2 anos depois, foi descoberta a empresa que fez o jogo, chamada de Jaildog. Com isso também foi descoberto os envolvidos no jogo, que futuramente conseguiram providenciar os arquivos do game. Atualmente, ele é inteiramente jogável para quem quiser. Mason Lindorf foi o criador da série de jogos em RPG Maker Hylics. Ele é conhecido por suas artes surrealistas e abstratas. Eu não encontrei muito sobre seus jogos perdidos, apenas que existiam 2 deles chamados Somsona e Fishing Club. Esse aqui é bem interessante, pois se trata de um emulador do NES para o MS-DOS lançado em 1996, esse sendo conhecido como o exemplo mais antigo de emulador do console. Por conta de ser um emulador tão antigo e que no futuro vários emuladores muito mais avançados foram lançados, Land NES acabou caindo no esquecimento, com seus links de download estando totalmente quebrados. City 2000 é um jogo de point and click com puzzles lançado em 93 para o DOS, e enquanto esses jogos conseguem ser facilmente encontrados à venda, o mesmo não pode ser dito para sua sequência intitulada City 2000 Paris. O problema desse jogo em específico é que ele nunca foi mencionado em nenhum lugar além da caixa do primeiro jogo, o que deixa toda a história ainda mais confusa, já que o jogo em teoria foi lançado, mas ele não é citado em lugar nenhum. Esse mistério continuaria até 2021, quando um dos desenvolvedores do City 2000 confirmou que a sequência nunca havia sido feita por conta das leis francesas, onde os devs precisariam da permissão de todos os envolvidos que foram usados nas cutscenes, essas na qual eram feitas em live action. Então, em resumo, o jogo nunca existiu de fato. Esse foi um jogo em Flash lançado em 2005 como uma campanha de marketing para a empresa Pringles. O jogo consistia em fazer perguntas para um atendente de caixa. Não existem mais informações sobre o jogo, além de não existir nenhum backup dele disponível, fazendo ele ser uma mídia totalmente perdida. Esse foi um jogo MMO lançado em 2010, na qual tinha uma gameplay muito semelhante a Club Penguin, mas como o título já deixa claro, tendo um contexto religioso em volta dele. Não se sabe quando o jogo foi perdido, muito menos o motivo, já que o site na qual hospedava o jogo foi fechado já faz anos. Tudo que sobrou foram gameplays do canal oficial do jogo.
Takeshi's Challenge é um infame jogo de aventura japonês lançado em 1986 para o Famicom, na qual é como o NES foi chamado no Oriente. O jogo é conhecido por sua alta dificuldade e senso de humor ácido. Alguns de vocês devem conhecer ele por conta daquele vídeo antigo do JonTron que é bem engraçado. Supostamente existiu um protótipo dele na qual tinha uma dificuldade ainda maior, além de ter um humor muito mais ácido. Porém, essa versão não foi pra frente por conta do jogo ainda ser vendido para crianças. Esse foi um site originalmente criado em 1996 por Rob Lewis. O site hospedava várias animações, GIFs e jogos em flash com bonecos de palito, com todos sendo bem violentos e de humor ácido. O site acabou saindo do ar entre 2007 e 2009, porém em 2013 ele foi resgatado e renomeado para Stick Death Reborn, até que mais uma vez ele foi fechado no ano de 2016. Por volta de 2020, vários dos jogos, GIFs e animações do site acabaram sendo arquivados e podem ser visualizados hoje em dia, porém, muito conteúdo presente no site foi perdido para sempre. Simsville era para ser um crossover entre a série The Sims e SimCity, sendo desenvolvido pela Maxis e anunciado no ano de 2001, com sua previsão de lançamento sendo para 2002. A gameplay ia juntar elementos das duas séries, como o gerenciamento dos seus personagens, como é visto em The Sims, e o aspecto da cidade grande de SimCity, mas ao invés de nós controlarmos os nossos Sims, nós iríamos cuidar de suas necessidades, comprando roupas e outras coisas, assim como teríamos que expandir a vizinhança dos nossos Sims, construindo casas, prédios, lojas e por aí vai. O jogo teve uma demo apresentada na E3 de 2001, porém ele foi cancelado poucos meses depois disso, pois a Maxis queria focar apenas nas expansões de The Sims 1 por conta do sucesso que o jogo tinha se tornado. Mas mesmo com o projeto sendo engavetado, vários dos seus elementos acabaram sendo aproveitados nos futuros jogos de ambas as séries. Esse tópico é meio complicado, já que existem dois jogos com esse mesmo nome, um deles sendo lançado ironicamente pela Sony em 94 para o Super Nintendo, porém eu acredito que o tópico esteja fazendo referência ao Sky Blazer para o Atari 2600, na qual foi cancelado. Pouco se sabe sobre o jogo, apenas que ele foi anunciado em 1983 e que seria um simulador de combate aéreo, porém não existe nenhuma gameplay ou imagens desse projeto. O meu palpite é que o jogo foi cancelado por conta do famoso crash dos videogames de 83, que coincidentemente é o mesmo ano na qual o jogo foi anunciado. O famoso jogo de arcade lançado em 82 supostamente teria uma sequência feita para o Game Boy. Eu digo suposta, pois a existência desse projeto ainda é debatida. Algumas pistas que levam para a existência dele é a IGN, que listou o jogo como um projeto cancelado do Game Boy, e um site de ROMs que nomeou o port do primeiro jogo para o Game Boy com esse mesmo título, mas essas são as únicas provas de sua suposta existência. Squid era um jogo sendo feito para o Commodore 64, que foi um PC bastante vendido nos anos 80. Não se sabe de quando o projeto é, muito menos quem desenvolveu ele. Essa preview é a única informação disponível do jogo e que comprova sua existência. Esse seria um port para o Famicom de um jogo com o mesmo nome, na qual foi lançado originalmente para o PC em 1987. O jogo é um RPG protagonizado por um príncipe fracassado que deixou a sua esposa chamada Branca de Neve e ir embora. Isso acabou deixando seus pais, o rei e a rainha extremamente furiosos, na qual o chutaram para fora do castelo, dizendo para ele não voltar até que encontrasse a sua esposa de novo. O jogo era conhecido por sua alta dificuldade, porém existem apenas screenshots em revistas japonesas falando sobre essa suposta versão para o Famicom. Ok, a história desse jogo é bem inesperada. Lá pela metade dos anos 2000, a SDP Games estava desenvolvendo um jogo para o PSP chamado de ZTA. E se o título do jogo já não entrega sobre o que seria essa coisa, era praticamente um GTA só que com zumbis. E a parte mais interessante é que isso não era uma simples cópia barata da série, mas um spin-off de GTA sendo feito em colaboração com a própria Rockstar. Existem algumas imagens disponíveis do jogo e, como dá pra perceber, ele seria
bem parecido com GTA em questões de gameplay, mas é claro com a presença de zumbis. Não se sabe dizer o porquê do jogo ter sido cancelado, apenas que a SDP e a Rockstar não conseguiram entrar em um acordo em relação com a verba do projeto. Só que é muito engraçado pensar que existiria um spin-off de GTA com zumbis e alguns anos depois nós teríamos aquela famosa expansão do Red Dead 1 que é o Undead Nightmare. The Irate Gamer foi um youtuber famoso no final dos anos 2000 e começo da década de 2010. Ele era constantemente comparado com a VGN, ou Angry Video Game Nerd, um dos pioneiros do YouTube. Muitos até o acusavam de plágio por encenar como um nerd que ficava irritado por jogar e fazer review de jogo velho e ruim, algo na qual o AVGN já era conhecido por fazer. Ele teve um jogo lançado para o iOS em 2013, como uma resposta ao jogo do AVGN na qual lançou na mesma época. Ele era um plataforma em 2D e é super conhecido por ser ruim. O jogo foi tão criticado que a developer até tentou baixar o preço na App Store de $5 para 99 centavos como uma alternativa de recuperar o prejuízo, mas é claro que isso não adiantou de nada e o jogo continuou indo muito mal até que em novembro do mesmo ano ele foi retirado da App Store. O jogo permaneceu perdido até o ano de 2022, quando um usuário do Lost Media Wiki conseguiu encontrar uma versão dele em seu iPhone 4 antigo, então upando no Internet Archive. Em 2008, a Google anunciou que estava desenvolvendo um jogo de mundo virtual no estilo de Second Life. Esse jogo tinha o nome de Lively. Uma beta pública foi aberta no mesmo ano, onde muitos apontaram como o jogo era genérico e mais do mesmo, além de ter menos conteúdo que o próprio Second Life, na qual ele estava sendo rivalizado. Em outras palavras, a Google estava tentando surfar na onda do Second Life com o jogo vazio e feito às pressas. Tanto que apenas 5 meses após a beta, a Google anuncia que o Lively estava sendo cancelado e que teria os seus servidores fechados em dezembro. Então, o jogo finalmente ficou offline, com a Google fazendo de tudo para esconder esse fracasso para debaixo do tapete. Não existe nenhuma versão jogável dele por conta disso, já que a Google fez questão de apagar tudo envolvendo o jogo. PureVex é um shoot'em up 3D feito para o PC e lançado em 97, e ele é conhecido por ser um dos jogos mais raros lançados exclusivamente no Japão. Isso se deve por conta dele ter sido feito para uma placa de vídeo em específico. Isso fez com que gameplays e informações do jogo fossem extremamente raras de se encontrar. Tudo que se encontra sobre o jogo são algumas poucas gameplays no YouTube. Esse tópico é bem engraçado pra ser sincero, pois ele é um jogo não licenciado, feito em cima de outro jogo que também não é licenciado. Esse é o caso de Miss Peach World, na qual é um hack do jogo Menace Peach, que como eu disse antes, também não era licenciado. O hack foi lançado para o Famicom por volta de 91, e um dos aspectos mais famosos dessa hack é a sua capa que apresenta a Princesa Peach usando o chapéu do Mario, mas o que faz essa hack ser tão conhecida é o seu conteúdo. Poucas coisas foram mudadas do jogo original, mas o que foi modificado é o que realmente chama atenção. O personagem de Menace Peach, na qual é um menino, foi modificado para uma mulher de vestido e saia, na qual definitivamente não se parece com a Princesa Peach e se parece mais como a Marilyn Monroe. Alguns inimigos tiveram pequenos redesigns, mas a maior e mais estranha mudança foi trocar as cutscenes do jogo original por desenhos de mulheres nuas, na qual eu obviamente não posso mostrar. Essas aleatoriedades chamaram a atenção de muitos youtubers e usuários na internet, porém mesmo com a hack tendo toda essa atenção, ela continua sendo extremamente rara de se encontrar em mídia física. Apenas uma loja no Japão vende essa hack, para vocês terem uma noção, além de algumas vezes aparecer anúncios no eBay vendendo ela. Porém, a ROM da hack continuava perdida até o ano de 2017, quando ela foi postada na internet. Por conta disso, vários vídeos de gameplay dela existem agora no YouTube. Pelo visto, a Iceberg decidiu que só vai ter tópico que pode me desmonetizar, então eu vou ter que ser mais cuidadoso agora. Laser Suit Larry é uma série de jogos adultos onde coisas acontecem. Coisas da vertente
Sapecagens. O oitavo jogo da série foi anunciado em 1998, sendo desenvolvido pela Sierra Online, com o projeto sendo a transição da série do 2D para o 3D. Porém, no ano seguinte, a Sierra cancelou o projeto e o contrato com o criador da série, ILO, por conta da empresa ter passado por um processo de reorganização. A ILO revelou várias ideias do que o jogo seria, porém eu não posso falar muito pois envolve tópicos eróticos. Mas eu posso resumir tudo em uma frase: sapecagens no espaço. Após o projeto ser engavetado, os direitos da série passaram pelas mãos de algumas empresas. Porém, o oitavo jogo nunca voltou a ser desenvolvido. E lá vamos nós com mais um jogo com conteúdo sapeca. Essa é uma visual novel e dating simulator lançada para o PC em 98, exclusivamente para o Japão, sendo uma sequência do jogo High School Terror Story, lançado para o PC e Sega Saturno. Pouquíssimas informações existem sobre o jogo até hoje por conta da sua raridade. Uma gameplay de 1 hora tinha sido postada no YouTube, além de já terem tido ocasiões onde o manual do jogo estava à venda no eBay. Porém, apenas em 2018, o marrom foi liberada para a internet, ou seja, você pode jogar ele atualmente. O Shiro é facilmente um dos projetos mais interessantes desse iceberg. O jogo estava sendo desenvolvido pela Level 5 para o PSP, com a previsão de lançamento para 2009. O jogo seria um RPG de turno de terror, onde controlaríamos um Shinigami chamado Shiro, na qual tem o poder de conceder um desejo para qualquer pessoa, tendo a sua alma como troca. Durante a gameplay, o Shiro teria a habilidade de possuir e controlar a vida das pessoas, incluindo batalhas de turno contra as personificações malignas do coração delas. O projeto teve até cutscenes feitas no formato de anime, porém, após o ano de 2008, nenhuma novidade do jogo foi compartilhada, até que em 2010 o site oficial do jogo foi deletado, o que deixou claro que o projeto havia sido cancelado. Porém, isso não impediu o projeto de ter tido uma light novel feita em 2014. Aliás, nesse mesmo ano, a Level 5 afirmou que estavam pensando em voltar com o desenvolvimento do jogo, porém em 2016 foi dito que a empresa não ia voltar com o projeto. Em 2018 começou a circular alguns rumores que o projeto teria recomeçado seu desenvolvimento agora para o Nintendo Switch, mas até hoje nada foi confirmado. Eu recomendo vocês assistirem as cutscenes no formato de anime e darem uma pesquisada a mais sobre o jogo, pois eu achei bem interessante o conceito de um RPG de turno do gênero de terror, e só pelas concept arts parecia ser um jogo extremamente interessante. Esse era um jogo que seria publicado pela Codemasters, sendo anunciado em 2007 para o Xbox 360, PlayStation 3 e PC, com a previsão de lançamento para metade de 2008. O jogo se passaria em São Francisco no final da década de 60, onde nós teríamos o objetivo de planejar e executar assaltos. Os 3 protagonistas do jogo teriam habilidades em particular, como ser perito em fugas de carro, atirador principal e o líder que provavelmente ia planejar os assaltos. O jogo acabou permanecendo sem notícias até o ano de 2010, quando a Codemasters retirou o jogo do seu calendário de lançamentos, confirmando então o seu cancelamento. A única coisa que resta sobre o jogo é o trailer dele. Esse seria um jogo alemão de FPS para o PC como uma espécie de alternativa para as crianças, cujos pais não queriam que elas jogassem jogos de tiro muito violentos, já que esse jogo usaria pistolas de água como armas. O jogo ficou disponível entre 2006 a 2009, quando a dev removeu ele do seu website, alegando que uma sequência estava sendo feita, tendo uma beta fechada entre 2009 e 2010. Porém, o jogo nunca mais foi mencionado após o fechamento da beta, com todos os seus links de download hoje em dia não funcionando mais. A única coisa que resta dele são algumas poucas gameplays no YouTube. Esse foi o tópico que mais me deu curiosidade no iceberg, já que, obviamente, Minecraft foi lançado em 2011, vários anos após o Nintendo 64 ter sido descontinuado. Mas depois de pesquisar por um tempo, eu encontrei um post deletado do Lost Media Wiki, onde relatava sobre um suposto protótipo da Nintendo, na qual era muito parecido com o que Minecraft virou. A prova disso seria uma entrevista dada por Shigeru Miyamoto há uns 5 anos atrás, onde ele comenta que na época do
Nintendo 64, ele havia feito alguns protótipos na qual tinham ideias bem parecidas com o que Minecraft acabou se tornando. Porém, o Miyamoto nunca chegou a confirmar se esses tais protótipos ainda existem, por mais que eu duvide muito que ainda existam. Eu nem ia prestar muita atenção nesse tópico por ele ser, de novo, outro jogo adulto, mas aí quando eu vou pesquisar sobre ele, eu descubro como ele não é só um arcade, mas também que foi feito pela Nintendo. Sim, um jogo adulto, feito pela Nintendo. O arcade foi lançado em 1974 e consistia em usar uma pistola de brinquedo para atirar em uma mulher de vestido. Isso era por conta do arcade ser uma versão adulta de outro arcade na qual envolvia atirar em vários cowboys. A diferença é que em Fascination você usava a pistola para atirar na mulher e remover as suas roupas até ela ficar totalmente nua. Eu acho que não preciso dizer que esse arcade não foi pra frente e a Nintendo faz o máximo possível para esconder ele e manter a sua imagem de family friendly. Eu só queria lembrar para vocês também que tanto o Zapper quanto o Duck Hunt provavelmente foram influenciados por esse arcade adulto que a Nintendo fez nos anos 70. Um adendo sobre esse tópico também é que existiu outro jogo com o mesmo nome e que também era um jogo adulto e que também era considerado mídia perdida, mas eu resolvi não falar muito sobre ele, pois ele é praticamente só um jogo adulto para PC de point and click. Eu achei o arcade da Nintendo bem mais interessante de se falar. Eu não encontrei nenhum jogo com esse nome em específico, porém eu achei um post no Lost Media Wiki falando sobre um jogo antigo do McDonald's que possui a temática do Dia da Terra. Eu acho que o tópico é sobre esse jogo, pois foi a única coisa que eu encontrei na qual envolvia salvar a Terra e Lost Media. Porém, a única coisa relacionada a esse jogo que existe é um clipe de música, então nem gameplay dele a gente tem. Olha o título do jogo. Eu preciso falar mais alguma coisa? Esse foi um jogo point and click adulto na qual foi trabalhado entre os anos de 94 e 1999. Porém foi cancelado por seu conteúdo adulto, além de não ter nenhum apelo comercial. O enredo do jogo seria sobre um cara que quer ser um rockstar, tendo que pagar as suas dívidas com uma gangue após comprar drogas dela. Que legal. Olha só que surpresa! Outro jogo adulto! Porém esse aqui é conhecido por ser o primeiro jogo adulto hardcore já feito, sendo lançado em 1994. Não tem muito o que falar sobre esse jogo, porque ele é a mesma coisa que eu falei dos outros jogos adultos. Ele é um point and click feito para PC. O único ponto relevante dele foi não ter sido vendido em lojas na época por conta de ser exclusivamente para adultos. Então você tinha que encomendar o jogo para então receber ele pelo correio no formato de floppy disk, já que, caso quem não saiba, jogos com a classificação Adults Only não poderiam ser vendidos em lojas. Tanto que, por exemplo, é por isso que o GTA San Andreas teve que retirar o famoso modo Hot Coffee, já que por conta desse modo em específico o jogo estava ganhando a classificação de Adults Only. Yeah Bibis One é muito mais próximo de ser uma lenda urbana do que um jogo que de fato existiu. Suas únicas menções foram em anúncios de revista em 1989, sendo supostamente um jogo para o NES. Porém, nada foi descoberto além dos anúncios, o que levou a várias teorias como o jogo tendo um título genérico, uma piada interna ou até sendo uma armadilha de copyright, que, para caso quem não saiba, é quando uma empresa coloca algum nome aleatório para ver se já tem copyright em cima dele. A Amiga é uma família de computadores da Commodore na qual circulou pelo mercado na década de 80 e 90, e ao longo dos anos vários jogos de domínio público acabaram sendo lançados. Não dá pra saber quantos jogos assim foram perdidos com o tempo, porém eu vou deixar aqui um link contendo uma lista de jogos do Amiga na qual foram de fato perdidos e que eram de domínio público. Mais uma vez, eu acho que não preciso explicar o porquê desse tópico estar sendo classificado como Not Safe for Work. Esse jogo na verdade é um port não licenciado do Metal Slug pro Game Boy Color, porém a sua abertura é extremamente bizarra e perturbadora. Por conta do jogo ter sido lançado pouco tempo após
após a tragédia que aconteceu no dia 11 de setembro, o jogo usa, na sua abertura, vídeos reais do que aconteceu no dia, ou seja, a abertura inteira consiste em gravações do ataque às Torres Gêmeas, o que eu não vou mostrar por motivos óbvios. Mesmo que a qualidade de gravação seja horrível, ainda assim é uma tragédia real que seria extremamente de mau gosto eu colocar. Por muito tempo o jogo teve o status de Lost Media, até que em 2015 uma ROM dele foi upada junto com os anúncios no eBay da versão física, e eu tô completamente chocado como esse jogo conseguiu ter uma mídia física. Esse foi um jogo no estilo galeria de tiro, mais uma vez criado pela Nintendo, lançado em 1971. O jogo funciona da mesma forma do anteriormente comentado Fascination, com o jogador usando um protótipo de zapper para atirar em pássaros. A diferença é que isso não era bem um videogame barra arcade, já que o brinquedo usava gravações de 16mm na qual um computador calculava os disparos do jogador. Por conta do brinquedo apresentar vários problemas técnicos, ele acabou sendo substituído nos anos seguintes e hoje em dia é extremamente raro. Esse foi um jogo não existente na qual era teorizado que seria lançado no ano de 2004, na qual possui essa abominação de capa, que é considerada por muitos como a pior capa já feita para um videogame. A real é que essa capa era só um placeholder para um jogo que nunca passou da pré-produção, ou seja, não é uma capa oficial, assim como esse tal pack nunca começou a ser de fato desenvolvido, foi tudo uma lenda urbana. Eu acho que a maioria de vocês devem pelo menos reconhecer esse nome, já que Polybius é uma das, se não a lenda urbana mais famosa da história dos videogames, sendo referenciada até em um episódio de Simpsons. Polybius é a lenda de um arcade que existiu nos Estados Unidos nos anos 80. Ele aparentemente fazia bastante sucesso entre os frequentadores de fliperamas, até que vários incidentes começaram a surgir envolvendo o arcade. As pessoas que jogavam ele acabavam desenvolvendo um vício incontrolável pelo arcade, acarretando em outros problemas psicológicos como insônia, alucinações, náusea e, em casos extremos, o falecimento do indivíduo. Na época em que esses casos começaram a surgir, o arcade misteriosamente desapareceu, com vários relatos alegando que homens de preto foram avistados recolhendo o arcade. Várias outras variações da lenda surgiram falando que isso, na verdade, era um teste sendo feito pela CIA, fazendo parte do programa MKUltra, que foi um experimento que de fato aconteceu na década de 60. É claro que tudo isso é só uma lenda antiga na indústria. Nunca existiu um arcade com esse nome nos anos 80, porém é bem legal poder explorar esse conto antigo na qual as pessoas tinham tanto medo. Vários jogos promocionais do Ben 10 foram feitos na Turquia pela Project Kaleid, como uma forma de promover o desenho que tinha acabado de lançar na Cartoon Network turca no ano de 2009. Alguns desses jogos foram encontrados, porém a maior parte deles continua perdido com o tempo. Enfim, chegamos no último tópico, o mais obscuro de todos, o terrível, o perturbador, Cop Slapper. E Slapper, pra quem não sabe, é uma gíria gringa pejorativa, que seria o nosso equivalente de vagabunda! Vagabunda! Sim, aparentemente existiu um jogo chamado Policial Vagabundo feito para o NES pela incrível Color Dreams, na qual a gente já comentou anteriormente no Iceberg quando falamos do Hellraiser pro NES. Infelizmente não existe nenhuma confirmação de que esse jogo realmente existiu. O único relato a favor da sua existência é o de um usuário alegando ter um protótipo do cancelado jogo. Porém, nada foi confirmado até hoje. E por favor, eu espero que um dia isso seja comprovado, que seja verdade, pois eu quero muito acreditar que existe um jogo pro Nintendinho que tem o nome de Policial Vagabundo por nenhum motivo.
E assim, nós finalmente terminamos o iceberg das Lost Medias dos jogos. Não vou enrolar vocês nesse final de vídeo. Vocês já tiveram que aguentar mais de 1 hora de conteúdo, então eu vou pedir apenas que deixe o seu like e comente o que achou do vídeo, além de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que possam te interessar. E sinta-se livre em deixar sugestões de icebergs que eu possa abordar no futuro, já que eu planejo voltar com esse quadro. Então é isso, eu sou NZ e aqui me despeço.